Olá a todos, meu nome é Douglas Roberto Zayons e quero falar nessa videoaula um pouquinho sobre a introdução à disciplina de resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos. Bom, há uma definição, em primeiro lugar, dessas disciplinas, tá? Essas disciplinas, a resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, é um ramo da mecânica, da física, que estuda a relação entre cargas externas que são aplicados em corpos deformáveis, ou seja, peças ou estruturas, e a intensidade das forças internas que atuam dentro desse corpo, dentro dessa peça. Tá? Esse estudo abrange o cálculo da deformação do corpo e o estudo da sua estabilidade, quando também for submetido a forças externas. Sempre que nós tivermos como meta o projeto de estruturas desse tipo, por exemplo, estruturas, né, de edifícios, estruturas metálicas. Aqui, estruturas metálicas de silos metálicos, estruturas de silos de concreto, transportadores e suas estruturas metálicas, ou mesmo, né, a estrutura que suporta um sistema de ar-condicionado no telhado de um edifício ou de uma estrutura, ou estruturas que suportam pessoas. Se nós precisamos, em algum momento, dimensionar essas peças e estruturas para suportarem um carregamento, nós vamos estar diante da resistência dos materiais ou da mecânica dos sólidos. Também esse tipo de peças, engrenagens de dentes retos, engrenagens cônicas, caixas redutoras. Aqui também uma transmissão por engrenagens de dentes retos, eixos de máquinas, ó, nós temos eixos de máquinas, certo? Ou mesmo os rolamentos dessas máquinas, tá? Também parafusos e porcas que suportam estruturas metálicas, suportam forças que passam pelas estruturas metálicas, né? Ou mesmo as estruturas metálicas, ou até mesmo freios automotivos ou industriais e muitos outros elementos de máquina. Por todos eles, por todos esses elementos, são transmitido torque, potência. E se por esses elementos passa potência ou torque, há o aparecimento de forças, e essas forças se aplicam então a essas peças, e aí então nós precisamos dimensionar, determinar o tamanho mínimo das peças para que essas forças possam ser transmitidas sem que ocorra a ruptura do material. Novamente, se esse é o nosso problema, nós estamos novamente diante da resistência dos materiais ou da mecânica dos sólidos. Por fim, né, muitos de vocês já trabalharam ou já viram ou já acompanharam algum engenheiro, né, modelando peças e estruturas através dos métodos dos elementos finitos, né? Por exemplo, nessas figuras que eu coloquei aqui, né, a gente pode ver diversos tipos de peças, por exemplo, aqui uma engrenagem, né, e a gente pode perceber que aqui no pé do dente da engrenagem, a gente tem uma descrição de uma parte desse dente numa cor vermelha, que identifica que o dente está carregado, né, em excesso, ou talvez com um carregamento maior, localizado aqui no pé do dente, certo? Ou então aqui, ó, um cubo, né? Esse cubo a gente pode perceber que nele aqui, ó, há também algumas linhas, alguns elementos coloridos em vermelho que representam que as cargas, as tensões que são geradas nesses pontos são maiores. Ou aqui, por exemplo, a hélice de um ventilador, a estrutura de um carro, aqui uma peça qualquer mostrando as partes mais carregadas, ou mesmo uma viga, né?
uma viga da engenharia civil carregada também, né, nessa região com uma tensão superior. Todos esses elementos, né, estão baseados de uma certa forma com a resistência dos materiais, né? Possivelmente, os programas computacionais que geraram esses desenhos, essas cores, né, eles aplicam de uma certa forma a resistência dos materiais ou a mecânica dos sólidos para poder representar em cada ponto o carregamento que é ali definido. Então, novamente, se a gente está usando esse tipo de software, a gente está diante, então, da necessidade de trabalhar com a resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, ou ter um entendimento sobre essa disciplina. Sempre, então, que nós temos, de alguma forma, né, por exemplo, aqui, o aparecimento, né, de forças. Imaginem que eu tenho a força, ação e reação, forças, né, que acabam tracionando uma corda, né? Nós sabemos que para que essa corda, essa peça, né, no sentido da engenharia, essa peça suporte esse carregamento que é aplicado aí, essa peça, essa corda, né, tem que ter um certo diâmetro. Se o diâmetro for muito pequeno, né, essa corda pode romper. Né? Então, na engenharia, do ponto de vista da engenharia, né, o objetivo do engenheiro, né, é determinar para as estruturas de engenharia, determinar qual é o diâmetro mínimo, qual que é a seção da peça mínima que deve ter, né, para que suporte o carregamento, essa força externa. Pois, caso contrário, né, essa peça ou essa estrutura de engenharia, ela pode romper. E em rompendo, pode causar danos às pessoas, né, ou mesmo ao meio ambiente. Então, nós, como engenheiros, não queremos que as máquinas, as estruturas, de alguma forma, fiquem sujeitos a uma ruptura, porque isso pode acarretar problemas, mortes, né, tanto para pessoas ou problemas ambientais. Tá? Então, a engenharia, né, a resistência dos materiais, ela tenta estudar esse comportamento da força com as suas dimensões, com as tensões internas, né, e como consequência qual é o tamanho da seção mínima que a peça tem que ter para suportar o carregamento. Todo esse estudo, todo esse estudo da resistência dos materiais, né, ele, de uma certa forma, ele começa numa atividade de projeto, né? Sempre que o engenheiro tiver que fazer o projeto de uma estrutura, ou de uma máquina, ou de um elemento de máquina, né? Ele tem que usar os princípios da estática, lá da física da estática, né? E aí calcular as forças externas, né? Que atuam nos elementos, né? Nas peças, ou também calcular as forças que atuam sobre as forças internas que atuam sobre o sistema. Com o conhecimento dessas forças internas que atuam em cada um dos elementos da estrutura ou máquina, e também com o conhecimento do tipo de material que é utilizado, ou seja, qual a resistência do material que é utilizado, tá? Com o conhecimento desses dois elementos, a gente então, na engenharia, acaba fazendo o dimensionamento, né, e calculando essa seção transversal, né, que na maior parte das vezes, se essa seção transversal é circular, culmina no cálculo do diâmetro dessa seção circular. Então, o problema de resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos é esse. Na maior parte das vezes, então, é calcular, dimensionar qual é a seção transversal da peça para suportar o carregamento que ali atua. Tá? Bom, para nós hoje fazermos esse dimensionamento, né, nós temos que voltar um pouco para trás. A origem da resistência dos materiais ou da mecânica dos sólidos, ela se deu lá no século XVII, a partir dos estudos de Galileu, né? Ele realizou uma série de experiências para estudar a carga que ocorria em vigas de diversos materiais, certo?
E esse estudo que ele realizou conduziu, então, a uma descrição experimental precisa das propriedades dos materiais, certo? Então, foi o primeiro estudo, os primeiros estudos que a gente tem relato que começaram a trabalhar com as propriedades dos materiais. Todo esse estudo, então, que Galileu iniciou, ele foi melhorado no século XVIII pelos estudos de Saint-Venant, Poisson, Navier-Stokes, Lamé e muitos outros pesquisadores, tanto no século XVIII como também no século XIX, tá? E todos esses estudos, como eles correspondiam a aplicações da mecânica a corpos materiais, as peças eram corpos materiais, o pessoal então acabou definindo essa disciplina então como resistência dos materiais, resistência das peças, ou então mecânica dos sólidos, mecânico dos corpos sólidos, tá? E hoje então a gente aplica todo esse conhecimento que foi realizado para o dimensionamento de peças, tá? Então essa é aproximadamente a lógica de tudo isso. Bom, a evolução então, né, foi conduzida a partir dos estudos iniciais de Galileu, tá? E hoje, então, para que a gente possa aplicar esse conhecimento na engenharia, tá? Nós precisamos fazer um estudo ou ter um entendimento sobre diversos aspectos. A gente precisa, num primeiro momento, conhecer força externa, o que são as forças externas, estudar o equilíbrio de um corpo deformável, né? Como ocorre o equilíbrio de um corpo deformável. Vamos utilizar métodos como o método das seções, né? E a partir dele, né, fazer o estudo das forças que são transmitidas pelos corpos. Vamos precisar ter o conhecimento e o entendimento de equações de equilíbrio, o conceito de tensão, e nesse conceito de tensão envolve a tensão normal, que é aplicada a uma seção de uma peça, ou também a tensão de cisalhamento, que também é aplicada, que pode ocorrer em uma peça. Precisamos saber e estudar os baricentros e os centroides de certas seções, tá? Vamos ter que ver também as solicitações simples e compostas, né? Existem alguns tipos de solicitação. Elas podem ser aplicadas de forma única ou podem ser combinadas com outras. Por exemplo, há o fenômeno de a solicitação de flexão, por exemplo, né? E a solicitação de torção de uma peça. Elas podem ser aplicadas apenas uma única seção ou podem ser aplicadas de forma composta. E temos também a tensão e deformação, a relação entre tensão e deformação, tá ok? Bom, esse mais ou menos é o nosso guia para nós fazermos o estudo, né, de resistência dos materiais ou de mecânica dos sólidos. Geralmente, nessa abordagem, a gente usa alguns livros, tá? Nós utilizaremos nessa nossa disciplina o Hibbeler, A Resistência dos Materiais, que é esse livro aqui. Mas muitas informações que a gente vai estar passando para vocês nesse curso vão estar associadas com os elementos de máquinas 1 do Schigley ou com os elementos de máquinas 2 também do Schigley. E também com outros livros, tá ok? Então sejam bem-vindos a essa nossa disciplina, né? Vamos procurar desenvolvê-las aí juntos e espero que vocês, à medida que estudam e tenham dúvidas, tirem essas dúvidas comigo, tá? Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, então. Tchau!